Olá, sou João Camolês e estou eu aqui de volta com vocês. E nesse vídeo quero dar continuidade à nossa reflexão sobre inteligência espiritual, apontando dessa vez alguns caminhos de como fazer, o que fazer, como exercitar para tornar a nossa inteligência espiritual um pouco mais robusta, fortalecida. E para início de reflexão, gostaria de lembrar que para falar de inteligência espiritual é preciso considerar alguns princípios importantes nessa nossa conversa. Quero destacar três princípios que se somam, se misturam e se interconectam. O primeiro princípio é de que o ser humano, o homem, é um ser bio, psico, social e espiritual. O homem compreendido como uno, um todo complexo e sistêmico. Assim sendo, qualquer dimensão que se toque, as demais sempre serão implicadas. Na dimensão espiritual, tomaremos o princípio da espiritualidade horizontal do homem, com seus pés fincados no chão, na estrada da vida, com seu agir local, com o olhar voltado para o horizonte da história, que, segundo o filósofo francês Luc Ferry, é uma dimensão que se realiza através das crenças, valores, estilo de vida e interações conosco próprios, com os outros e com a natureza. Dessa forma, temos uma espiritualidade marcada pela busca inquietante de sentido, de significado, propósito e valores da vida, como amor, compaixão, empatia, sabedoria. E um terceiro princípio é que, para que essa busca aconteça e funcione, precisamos considerar que o ser humano precisa de instrumentos e estratégias para regular, reequilibrar, gerar homeostase entre os paradoxos angustiantes da vida, como vida e morte, o bem e o mal, realidade e imaginário, a convivência com os outros seres e ambientes, enfim, tantos outros conflitos mais cotidianos que esses e que nos barram e limitam o tempo todo. Muito bem, retomemos então algumas ideias do nosso vídeo anterior sobre inteligência espiritual. E aqui eu quero lembrar os grandes pensadores que eu utilizei, que foi o Francisco Torralba, que dizia que toda pessoa tem dentro de si a capacidade de buscar a integração de seu ser com a realidade mais ampla que a sua e, ao mesmo tempo, dispõe de capacidade para encontrar um caminho para tal integração. Lembro também Marshall e Zohar, que fala que a inteligência espiritual é uma capacidade interna, inata, do cérebro e da psique humana de extrair seus recursos mais profundos, tornando o cérebro hábil para descobrir e aplicar sentido na solução dos problemas. Soluções com as quais nos curamos e com as quais nos tornamos seres verdadeiramente íntegros. É fato que buscamos ansiosamente por uma realização plena. Mas o grande desafio posto, e até mesmo imposto por leis naturais internas e externas a nós, no processo de busca por essa realização plena, esse grande desafio é a integração e integridade do humano com sua condição humana, com o outro humano e com o ambiente em que vive, sua casa, seu planeta. A inteligência espiritual é uma grande aliada nossa, pois é um instrumento que temos por natureza e que tem que ser reconhecida, tem que ser ensinada, tem que ser exercitada, e nós temos condições evolutivas para isso. Nós temos cérebro para isso. E aqui quero abrir um parênteses para contar uma história
para ilustrar os benefícios sutis dessa inteligência que nos faz capazes de integração, atingindo um maior nível de integridade frente aos limites que a natureza nos impõe. É uma história simples, uma história do cotidiano. Poderíamos trazer aqui muitas histórias importantes, interessantes, história de vida de grandes gurus espirituais, homens e mulheres que nos deixaram grandes legados, importantes testemunhos de vida espiritual, além de outras histórias que até mesmo vocês conhecem. Mas a minha intenção com essa história simples é mostrar que no paradigma da espiritualidade horizontal, todo ser humano pode e deve desenvolver habilidades que o torne capaz de contribuir com a realização plena da humanidade. A história narra um pequeno espaço de tempo na vida de dois homens gravemente enfermos que ocupavam o mesmo quarto de enfermaria de um hospital. Um enfermo tinha sua cama próxima à única janela existente no quarto de enfermaria. E todas as tardes, aquele enfermo tinha que ficar durante 1 hora sentado para conseguir drenar o líquido de seus pulmões. O outro enfermo, por sua vez, tinha que ficar deitado de bruços em sua cama o tempo todo. Os dois, quando podiam, conversavam e falavam sobre suas famílias, suas casas, coisas do trabalho que tiveram, passeios, férias, doenças, dores. E toda tarde, quando o homem perto da janela podia, sentava-se para drenar seus pulmões e durante aquela hora ele passava descrevendo ao homem da outra cama todas as coisas que ele podia ver pela janela. O homem na outra cama começou a esperar ansioso por aqueles momentos onde seu mundo era ampliado e animado pelas descrições do companheiro de enfermaria. O homem que olhava pela janela falava das coisas legais que via, do parque com lagos, patos e cisnes que nadavam, brincavam na água, enquanto as crianças navegavam em seus pequenos barcos, jovens e namorados passeavam de braços dados no meio das flores pelo parque, flores de todos os tipos e cores, grandes e belas árvores frondosas. E aquele homem descrevia e narrava sobre o que via de modo muito primoroso, muito gentil, muito amável, com detalhes. Enquanto o outro homem fechava seus olhos e imaginava todas as cenas possíveis, dias e semanas se passaram assim. Numa determinada manhã, a enfermeira chegou trazendo água para o banho dos dois homens, mas o homem que estava na cama, próximo à janela, tinha morrido no decorrer daquela noite. Entristecida, a enfermeira chamou os atendentes do hospital para tirarem o corpo daquela enfermaria. Assim que julgou conveniente, o outro homem enfermo pediu à enfermeira que mudasse sua cama para perto da janela onde seu amigo falecido tinha estado até então. A enfermeira ficou feliz em atender o pedido, fez a mudança da cama como o paciente queria e o deixou lá confortável. Vagarosamente, o paciente reuniu todas as suas forças para levantar-se e olhar pela primeira vez, momento tão desejado e esperado, olhar por aquela fantástica janela. Ah, pensou ele, agora verei tudo com meus próprios olhos. Moveu-se, esticou-se ao máximo, gemeu de dores e, quando conseguiu olhar pela janela, deparou-se com um muro todo branco. Meio decepcionado com o que ele viu, quis saber da enfermeira o que teria levado seu companheiro de quarto ter-lhe contado e descrito coisas tão belas todos os dias, se por aquela janela só dava para ver um muro branco. A enfermeira respondeu que aquele homem era cego e não podia ver nada mesmo que quisesse. Bem, agora que ouviram essa história muito simples,
do cotidiano, apresento para vocês algumas atitudes que podem ser exercitadas e transformadas em habilidades para ampliar a inteligência espiritual e nos tornar melhores viventes nesse mundo. E aqui deixo um desafio para você. Pergunte-se, a cada atitude apresentada, onde ela se encaixa na história contada? Sei que de forma muito espontânea e até mesmo automática, seu cérebro buscará identificar e cruzar as informações que vêm a seguir com a história narrada. Uma primeira atitude é a observação, porque a observação leva ao conhecimento, o conhecimento leva à aceitação de como funciona o nosso próprio corpo. Não há nada nessa vida que não passe pelo corpo, inclusive nossa espiritualidade. A manutenção saudável do nosso corpo é condição primeira. Conhecer os limites, as forças, as fragilidades, emoções, sentimentos, padrões de memórias presentes no nosso corpo, ter uma atitude de acolhimento generoso e gentil com o nosso corpo. Em condições normais, o nosso corpo foi feito para movimentar-se. Nós temos 16 bilhões de neurônios a mais que os grandes primatas para isso, para afinar o nosso corpo. O nosso corpo, quando livre, leve, solto, gracioso, cheio de energia, ele tem sua própria beleza e, portanto, a sua espiritualidade. Uma segunda atitude é o de fascinar-se e ser curioso frente às coisas da vida, como fazem as crianças. A gente, o outro, as coisas do mundo, a natureza é um constante desvendamento. Tudo é novo todo dia. E maravilhar-se e encantar-se frente ao novo, ao diferente, inusitado, é um exercício que faz a gente sair da gente mesmo. É um exercício de arrebatamento. É um exercício de flexibilidade. Uma terceira atitude diz respeito à atitude de contemplação daquilo que está oculto por trás das coisas, dos fatos, dos acontecimentos, da realidade. Ir além, mais profundamente daquilo que vejo, escuto, sair da superfície e mergulhar mais profundo em busca de maior entendimento das coisas. Uma quarta atitude é criar e cultivar momentos de meditação. É preciso parar, ter tempo e gosto por momentos de silêncio, de solidão planejada, de solidão querida, desejada. Parar, refletir, sentir, exige foco, atenção gentil para com a gente mesmo. A prática da meditação durante alguns minutinhos durante o dia, ou pela manhã, ou pela noitinha, ou em alguma janela de espaço-tempo que você consiga estabelecer entre as agitações do dia comum dos mortais, é muito importante. O mundo nos devora com estímulos durante 25 horas no dia. É preciso optar pela gente mesmo, pelo menos alguns minutos do dia. Gentileza e compaixão para comigo mesmo não é um luxo, é uma necessidade. Também sou merecedor da minha atenção plena em mim mesmo. E falando em gentileza, o exercício da flexibilidade mental, abertura, generosidade, compreensão de si mesmo, do outro, do ambiente é muito importante. Ver e ouvir, além das palavras que estão sendo ditas, ora benditas, ora malditas pelo outro, eu preciso ir além disso. Exercitar a solidariedade, a fraternidade, o doar-se,
criar e cultivar momentos de sintonia e conexão com o outro é fundamental, pois somos seres sociais. E se não alimentamos habilidades sociais, as nossas outras dimensões também serão afetadas. Essa solidariedade passa pelos ensinamentos e legados de grandes homens e mulheres que fizeram a diferença na história da humanidade. Daí que acessar esses ensinamentos através das leituras de história de vidas dessas relevantes figuras sociais, da arte, da pintura, da música, da religião, tudo isso colabora para abrir nossa mente, nosso espírito, a conhecer outros mundos melhores e possíveis, a conhecer outras pessoas melhores e possíveis, aprender com a vida e obra dos que nos carregaram nos ombros até o momento atual. Ou seja, ler boas biografias ajuda muito. Ok, então agora lhe pergunto: foi possível identificar essas pistas de atitudes para ampliar a inteligência espiritual com a história ouvida anteriormente narrada? Faz sentido? É pertinente? A história e as atitudes de exercícios ajudou a clarear mais? Com certeza não encontramos receitas mirabolantes ou milagrosas ou alguma coisa em cápsulas numa linha de produtos de algum laboratório famoso. Quem sabe um dia chegamos lá, né? Nem mesmo nas grandes academias de ensino. Ou aqueles programas tipo Aprenda a usar sua inteligência espiritual em 30 horas. Compre já. A inteligência espiritual é uma capacidade que se cultiva dia após dia, fortalecendo habilidades, bons hábitos de integração e integridade nas conexões que estabeleço comigo mesmo, com o outro e com o ambiente local e, consequentemente, o ambiente global em que vivo. Concluir algo sobre esse tema da inteligência emocional é muito arriscado. Ou, no mínimo, seria muita petulância da minha parte, né? Mas, para deixar minha contribuição e permitir que ela se some e amplie com a sua contribuição, suas ideias e pensamentos também, vou deixar uma contribuição. Eu diria que a inteligência espiritual é um grande instrumento favorável que nos ajuda a criar e cultivar estratégias de superação da condição humana. Nos ajuda a ir muito além das condições humanas que nos apavoram, desorganizam, nos angustiam, quando elas nos acenam possibilidades de um checkmate para as coisas da nossa vida. Elas chegam e parecem que quebram as nossas pernas. Mas, como diz a canção do Zé Ramalho, que nas torturas toda a carne se trai. E nada temos o que fazer a respeito disso, por enquanto, pois essa é a nossa condição, essa é a nossa natureza humana. O universo tem suas leis, nosso corpo tem suas leis. Mas não precisamos parar aqui, nesse nível, choramingando sobre os paradoxos inevitáveis, incontroláveis, intransponíveis. Não. Atentemos para flexibilizar isso. A vida é dinâmica, é movimento constante de transformação. Por isso, o sopro da vida que passa por dentro de nós faz da nossa vida um sopro no tempo, porque não conseguimos aprisionar esse sopro. Continuaremos nossa marcha em busca pela plenitude humana, construindo alternativas de integração e integridade com a natureza minha, do outro e do planeta, nossa casa comum. Afinal, somos bio, psico, social e espiritual. Ok?
Espero que tenha deixado alguma contribuição para a reflexão e nos vemos num próximo vídeo. Espero que seja em breve. Um abraço, até mais, fica bem, paz e bem.